A autoridade policial pode ou não pode divulgar nomes de suspeitos de uma ocorrência policial à imprensa? Recentemente, tivemos um caso polêmico que envolveu a cobertura da tragédia da morte do menino Miguel, que caiu no prédio das Torres Gêmeas na cidade do Recife. Na coletiva de imprensa, o delegado não revelou o nome da suspeita, presa em flagrante, apontada como responsável da morte da vítima. O delegado fundamentou na lei de abuso de autoridade para preservar a imagem da suspeita e não prejudicar a presunção da inocência antes da apresentação da denúncia ao Poder Judiciário pelo Ministério Público. Por causa disso, houve sérios questionamentos sobre a postura do delegado na imprensa, que teria agido com racismo e sobre a influência das elites pernambucanas. Acontece que a recente lei de abuso de autoridade, lei número 13.869 de 2019, sancionada, portanto, pelo atual presidente da República, Jair Bolsonaro, preceitua nos artigos 13 e 28 que as autoridades não podem constranger o preso ou detento ao exibi-lo à curiosidade pública, seja total ou parcialmente. De fato, esta proibição visa evitar a antecipação do juízo de culpa e prejudicar o princípio constitucional da presunção da inocência. Portanto, vale salientar que o dispositivo da lei não faz referência nenhuma à proibição da revelação dos nomes dos suspeitos na ocorrência policial à imprensa. Claro que a divulgação de nomes, por exemplo, deve ser pautado pelo princípio da presunção de inocência, deixando clara a situação de mero suspeito ou investigado, sem fazer ainda juízo de valor antecipado acerca da sua culpabilidade. É uma garantia constitucional. Neste caso, a autoridade policial agiu com excesso de cautela. No entanto, há um aparente conflito de dois principais princípios constitucionais, ou seja, a presunção de inocência do investigado versus a liberdade de imprensa e o seu direito de informar. Afinal, a liberdade de imprensa também é uma garantia da sociedade, e a lei que combate o abuso de autoridade é destinada ao servidor público. Portanto, é importante frisar que a lei de combate ao abuso de autoridade pune o agente público, que constrange o preso ou detento, e não ao profissional da imprensa. Neste caso, há espaço para os dois princípios serem preservados sem entrarem em choque, sem cunho sensacionalista e principalmente sem a formação antecipada de juízo de valor ou de culpa. O que não deve é haver tratamento desigual de uns e outros, o que dá margem ao questionamento da sociedade por aquela velha máxima: a lei só é aplicada com rigor para preto e pobre.